Se eu não conseguir descobrir ou desenvolver uma fórmula realmente revolucionária, o patrimônio da família passado por gerações simplesmente vai desaparecer, sussurrou ela. Irritada com sua própria impotência, começou a roer as unhas com ainda mais força. Talvez eu tenha que aceitar a realidade. Se não consigo inovar sozinha, minha única opção é buscar parceria com algum farmacêutico veterano. Tomando coragem, ela se virou em direção à saída. Master Zong da cidade vizinha acabou de anunciar um avanço em uma nova medicina. Desta vez, preciso garantir os direitos de distribuição para a família He. O destino da nossa família depende dessa negociação. Quando estava prestes a sair, um jovem usando um avental manchado correu até ela. Miss Lin-Su, você não ia passar o dia todo na outra cidade? Por que voltou tão cedo? O jovem era Ma Fei, o assistente atrapalhado. He Lin-Su simplesmente o ignorou e passou por ele com expressão fria. Ma Fei observou ela se afastar, e sua preocupação logo foi substituída por admiração secreta. Uau! Miss He Lin-Su continua incrível como sempre, pensou com o coração acelerado. Com esse temperamento elegante e esse rosto delicado, ela sempre será a deusa inalcançável do meu coração. Ele se via como o protagonista de uma tragédia, um servo leal protegendo uma família à beira da ruína. Na mente dele, era o único que realmente protegia sua deusa. Ma Fei começou a fantasiar sobre um futuro onde He Lin-Su dependeria apenas dele para sobreviver. O pensamento era tão intoxicante que ele começou até a babar, com os olhos brilhando de empolgação. Amantes de verdade sempre acabam ficando juntos, ele murmurou para si mesmo. Eu vou ajudar ela a reconstruir o negócio. Vamos nos apaixonar e juntos vamos chegar ao topo da sociedade. Hehe, não é assim que acontece nas melhores novelas. De repente, um grito irritado destruiu sua fantasia. Ma Fei piscou, voltando à realidade. Ma Fei! Venha aqui agora mesmo, gritou He Lin-Su. Miss He, estou aqui. O que aconteceu? He Lin-Su apontou furiosamente para a sala. O que significa isso? Como você teve a coragem de deixar um estranho entrar na minha sala de mistura sem minha permissão? He Lin-Su levantou seu jaleco branco e verde manchado, o rosto vermelho de raiva. Mas Ma Fei estava tão hipnotizado pela beleza dela, mesmo irritada, que mal ouviu o que ela disse. Até quando está brava ela é linda demais, pensou. Isso só deixou He Lin-Su ainda mais furiosa. Ma Fei, ela gritou novamente. Só então ele voltou a si, todo nervoso, balançando as mãos. Não, Lin-Su. Eu nunca faria uma coisa dessas. Você precisa acreditar em mim. He Lin-Su só conseguiu cobrir o rosto de frustração. Você é inútil. Esquece. Nem precisa vir trabalhar amanhã, está demitido. Ma Fei imediatamente começou a lamentar. Lin-Su, por favor. Me escuta. Eu sou um idiota, eu sei, mas por favor. Irritada, He Lin-Su jogou suas roupas sujas no lixo. Todo o equipamento precisa ser lavado e desinfetado. Você bagunçou tudo, o ativador, o controlador de laser, tudo. Ela olhou para a mesa cheia de ferramentas bagunçadas e suspirou, abaixando-se para começar a limpar. Quando pegou um pano de limpeza, seus olhos caíram sobre um frasco descartado. Isso é, escamas verdes heteromorfizadas? Alguém usou um ativador para aumentar a atividade de um Green Scaled Lizard, mas eliminou completamente os alcaloides mais valiosos? Ela franziu a testa, intrigada. Nunca ouvi falar de um método tão desperdiçador. Parece mais uma ideia aleatória de um amador. Para refinar um remédio que realmente funcione, é preciso conhecimento profundo, muito dinheiro e milhares de tentativas fracassadas. Alguém que nem tem seu próprio laboratório. Ele provavelmente acha que vai ficar rico da noite para o dia com alguns palpites, pensou ela enquanto limpava o vidro da mesa, com um sorriso amargo no canto da boca. Mas pensando bem, apostar tudo em uma única fórmula nova, não é exatamente o que eu estou fazendo também? No fundo, nós dois estamos correndo atrás de fantasmas.
Entrar escondido na farmácia de outra pessoa, usar equipamentos caros e ainda deixar tudo bagunçado, realmente incrível. Em um único dia, já tive mais surpresas desagradáveis do que consigo contar. Ela cruzou os braços e olhou para um tubo de ensaio que havia rolado para baixo da mesa. Reningsu se abaixou para pegá-lo e percebeu que estava rachado. Dentro dele ainda havia um pouco de líquido rosado estranho, borbulhando suavemente. Esse cheiro! Reningsu aproximou o tubo rachado dos olhos, inspirando profundamente. Pieces Essence Stone? Fossilized Springwood? Que combinação é essa? E ainda produzir uma reação tão forte, eu nunca vi uma fórmula assim em nenhum livro. Será que? Tremendo, ela mergulhou a ponta do dedo no líquido rosado restante e levou a língua para provar. No momento em que o líquido tocou suas papilas gustativas, seus olhos se arregalaram de choque absoluto, e um suspiro involuntário escapou de sua boca. Do lado de fora da farmácia, Ma Fei já tinha colocado o casaco e pendurado a mochila no ombro, pronto para ir embora abatido. Aquele garoto fedido que alugou a sala quase me matou, resmungou. Se eu soubesse que Lin Su voltaria tão cedo, nunca teria aceitado aquele suborno ridículo. Ele olhou para trás mais uma vez para o prédio, com o coração cheio de arrependimento. Eu me recuso a acreditar que nosso destino termina assim. Por favor, Deus, só me deixe ver minha deusa mais uma vez. Nem que seja só um olhar. Nesse momento, parecia que sua oração foi atendida. Reningsu saiu correndo da loja, acenando desesperadamente para ele de longe. Ma Fei! Ma Fei, não ouse ir embora. Volte aqui agora mesmo. Pare. Reningsu gesticulava com urgência. Para Ma Fei, vê-la ali era tão emocionante quanto uma criança perdida reencontrando a própria mãe. Miss Lin Su, eu sabia. Eu sabia que no fundo você tinha um lugar para mim no seu coração. Ma Fei saltou de alegria, largando suas coisas no chão enquanto corria até ela completamente empolgado. Eu nunca vou embora. Ficar ao seu lado é meu refúgio eterno, declarou Ma Fei dramaticamente, com a voz tremendo de emoção. Mas sua empolgação romântica durou pouco. Reningsu avançou com velocidade e agarrou o colarinho dele, levantando-o até ficarem cara a cara. Escuta bem, seu idiota. Quem era a pessoa que estava na minha sala de mistura antes? Eu preciso encontrar essa pessoa agora mesmo. O rosto de Ma Fei ficou completamente pálido. Você está me ouvindo? Estou falando com você. Estou falando com você, sibilou Reningsu, cada vez mais irritada. Ela começou a sacudir Ma Fei com força, como se quisesse arrancar a informação dele à força. Eu quero conhecer essa pessoa, entendeu? Se você conseguir encontrá-lo e trazê-lo até mim, não só mantém seu emprego, como eu ainda vou dobrar seu salário imediatamente. Espera, eu tenho o contato dele no meu celular. Ma Fei conseguiu dizer, mexendo no aparelho nervosamente. Reningsu arrancou o celular de sua mão com velocidade e o jogou no chão como se ele fosse lixo. Sua mente estava a mil enquanto analisava as informações. O efeito de aumento de sangue daquele tônico era pelo menos 10 vezes mais forte que qualquer suplemento vendido por menos de 100.000 yuan. Além disso, ele ainda tinha efeitos secundários incríveis, clarear a pele e aumentar drasticamente o desempenho muscular. A parte mais chocante era que os ingredientes principais eram ervas comuns e baratas, custando menos de 5.000 yuan no total. Aquilo era literalmente um avanço de nível mundial na ciência farmacêutica. Finalmente encontrei ele, sussurrou ela, com os olhos cheios de esperança. Esse é o milagre que a família He precisava. Essa é a nossa chance de recuperar tudo. Reningsu levou o telefone ao ouvido, com o coração batendo forte. Enquanto isso, Lu Seng, que estava em cultivo profundo, sentiu um avanço poderoso dentro de seus meridianos. A técnica Selar Bore Refinement realmente merecia sua fama como um método de nível 11 vindo de 10.000 anos no futuro. A velocidade com que ela quebrava os limites do potencial humano era simplesmente absurda, algo totalmente inimaginável para os padrões atuais das artes marciais. Se eu continuar nesse ritmo, será que vou realmente formar uma estrela dentro do meu corpo? Pensou Lu Seng enquanto sentia a energia cósmica girando.
Ele percebeu que o método Natural Briefing era praticamente mágico, uma habilidade poderosa que funcionava como o catalisador perfeito. Sem o efeito de temperamento dele, o refinamento corporal não teria resultados tão profundos. Sua vitalidade e seu qi interno tinham aumentado muito, e o tônico muscular que ele criou estava fazendo maravilhas em seu corpo. Ele só conseguiu produzir 12 frascos naquele dia. Com seu metabolismo atual e corpo avançado, precisaria consumir pelo menos 2 frascos por dia para manter esse crescimento explosivo. Vou precisar ajustar a potência da fórmula em 6 dias, pensou. De repente, o celular vibrou sobre a mesa. Lu Seng atendeu calmamente. Alô. Saudações, Grandmaster. Peço desculpas por incomodar de repente. Meu nome é He Lin-Su, e sou diretora do Sheng Medical Hall. Eu examinei pessoalmente o remédio que você deixou e estou convencida de que ele vai mudar completamente a indústria. Estou ligando para propor uma parceria oficial. O Sheng Medical Hall está disposto a investir tudo para promover e distribuir esse produto. Do outro lado da linha, Lu Seng respondeu com um tom profissional e distante. Sim, isso parece aceitável. Podemos conversar. Vamos marcar uma reunião em uma semana, disse Lu Seng calmamente. He Lin-Su ficou congelada, com os olhos arregalados. Uma semana? Não podemos nos encontrar imediatamente? Alô? Grandmaster. A ligação caiu. Uma semana? Nem pensar, não posso esperar tanto. Cheia de ansiedade, ela agarrou Ma Fei pelo colarinho novamente. A partir de agora, sua única missão é me ajudar a encontrar esse Grandmaster nos próximos 6 dias. Anda! Vou te dar um bônus de 10.000 yuan por cada dia que você conseguir economizar. Entendeu? Ma Fei ficou instantaneamente animado, com os olhos brilhando. Sério, chefe? Você tem que cumprir a promessa. Ah, mas, acho que você entendeu algo errado. A pessoa que alugou a sala de mistura antes, era só um adolescente. Ele parecia exatamente um estudante do ensino médio. Você tem certeza absoluta de que ele é o Grandmaster alquimista de quem está falando? He Lin-Su ficou completamente chocada, quase deixando o queixo cair. Um estudante? Um simples aluno do ensino médio fez aquele tônico. Que tipo de pessoa ele é? Que tipo de monstro eu encontrei? Dentro de seu mundo de sonho meditativo, um zumbi avançou contra Lu Seng, mas recebeu um poderoso percute devastador. O golpe foi tão forte que a cabeça do monstro voou para longe, matando-o na hora. Atrás do corpo caindo, outra criatura apareceu, segurando a cabeça do companheiro enquanto uma nuvem roxa e tóxica começava a sair de seu corpo em decomposição. Lu Seng assumiu uma postura de combate, estreitando os olhos ao focar na criatura gigantesca. HMPH, venha. Você é meu alvo principal hoje. O zumbi rugiu, revelando sua verdadeira forma, um monstro musculoso enorme como uma montanha. Ele estava sem um braço, e uma capa antiga e rasgada balançava ao redor de seu corpo apodrecido. A criatura esmagou casualmente o crânio do zumbi que segurava e jogou os restos no chão como lixo. Lu Seng não quis perder tempo e avançou imediatamente, encurtando a distância em um instante. Será que um artista marcial nível 1 como eu consegue derrotar você, um monstro nível 4? Antes que Lu Seng pudesse atacar, o punho do monstro veio em sua direção como um borrão. Por sorte, ele percebeu a mudança na pressão do ar e cruzou os braços para bloquear o golpe. Mesmo bloqueando, a força absurda do impacto lançou Lu Seng para trás pelo mundo onírico. Ele olhou para o monstro enquanto o suor escorria pelo rosto. Ele é forte demais, disse entre dentes. A força física dele é mais que o dobro da minha. O zumbi não deu tempo para respirar e avançou novamente com ataques violentos. Mas Lu Seng foi mais rápido, girando para trás da criatura e acertando um chute devastador que a derrubou no chão. O monstro tentou se apoiar com a mão restante para se levantar, mas Lu Seng já estava atrás dele, descendo o pé como um martelo e esmagando sua cabeça no chão. Em pé diante do corpo sem vida, Lu Seng respirava pesado, com os pulmões ardendo. Ele não perdeu tempo e começou a absorver as memórias restantes da criatura.
Esses zumbis precisam ser caçados e eliminados para proteger a cidade. Eles não são apenas monstros para ganhar experiência, são sinais da morte de toda a humanidade. Eles são sombras de almas imortais, murmurou Lu Seng. Ele se levantou, colocou a mão no peito e fez uma leve reverência em respeito. Depois de absorver o fluxo de memórias, soltou um longo suspiro. Incrível, quando estava vivo, ele era um especialista de nível 5. Não é à toa que aquele soco tinha tanta força. Se ele não tivesse perdido a mente tática e ficado apenas com instintos, eu nunca teria conseguido vencê-lo. Fechando os olhos, Lu Seng analisou seu progresso. Já faz uma semana que estou treinando o Selar Bore Refinement Inimente, Natural Briefing e Crystal Visualization. Somando o Elixir Espiritual e essas memórias de combate, meu Ki e meu sangue estão disparando. Se eu conseguir sincronizar o fluxo oculto de energia do Selar Bore Refinement Inimente com minha respiração, posso liberar 10 ou até 100 vezes mais força. De repente, um novo grupo de zumbis apareceu na escuridão e avançou faminto. Lu Seng sorriu, era a chance perfeita de testar sua nova técnica. Ele decidiu dar um nome ao golpe. Vou chamar isso de Selar Force Unleashed. Na manhã seguinte, Lu Seng foi até o centro de teste de sangue e Ki. Bom dia, cumprimentou a recepcionista. Ao olhar para ele, a mulher reconheceu imediatamente. Ah, Lu Seng, disse animada. Gostaria de usar uma máquina de teste por um tempo. Tem alguma sala privada livre? A recepcionista riu. Você voltou de novo? As provas finais não estão chegando? Normalmente o nível de sangue e Ki não aumenta tanto em tão pouco tempo. Lu Seng não se incomodou e apenas coçou a cabeça com um sorriso tímido. Haha, é verdade. Só queria ver se aumentou um pouquinho. Por dentro, ele estava um pouco constrangido, naquele mês já tinha vindo 12 vezes. A maioria das pessoas só vinha a cada alguns meses. Até escolas que priorizavam desempenho só faziam testes mensais. Vendo a expressão dele, a recepcionista parou de provocar. Sala 206 está livre. Pode ir, boa sorte. Muito obrigado, respondeu Lu Seng alegremente. Ao entrar na sala de testes, ficou diante do enorme aparelho de medição de sangue e Ki soltou um pequeno suspiro de expectativa. Se minha força não estivesse aumentando tão rápido, eu nem precisaria ficar fazendo esses testes o tempo todo. Ele colocou a palma da mão na esfera de teste. Um momento depois, o visor mostrou o resultado, 1.56. Lu Seng ficou chocado com o aumento. Subiu tudo isso? Já passei do padrão básico de um artista marcial nível 2. Pensando bem, o resultado fazia todo sentido. Ele possuía os segredos marciais mais avançados do futuro e ainda contava com o suporte de tônicos medicinais avançados. Seria muito mais estranho se seu crescimento não fosse tão absurdo. Com expressão determinada, ele arregaçou as mangas e se preparou para o próximo teste. Certo, vamos ver como está meu poder de combate. Ele caminhou até o boneco de teste reforçado e lançou um soco concentrado com força explosiva. Quando a fumaça causada pelo atrito do soco começou a desaparecer, o visor digital mostrou um número que o surpreendeu. 3.137, um resultado incrível, mais que o dobro do padrão do seu nível atual. Talvez tenha sido por causa da sincronização naquele soco agora, pensou, mas logo descartou a ideia. Não, se for isso, então meu poder máximo de combate pode ser ainda mais imprevisível. Preciso testar mais. Depois de um tempo, ele saiu da sala e encontrou o sorriso amigável da recepcionista. Terminou? Parece bem satisfeito com o resultado. Lu Seng assentiu, incapaz de esconder o sorriso. Sim, muito satisfeito. A recepcionista sorriu e o incentivou. Então boa sorte nas próximas provas. Continue se esforçando. Ouvindo as palavras de incentivo, Lu Seng fez um leve aceno educado. Obrigado. Até mais. Enquanto ele se afastava, a recepcionista observou sua figura indo embora e murmurou para si mesma, ele é tão tranquilo, e aquele sorriso é realmente bonito.
E de quem vocês estavam falando com tanta empolgação? Provocou uma voz do outro lado do saguão. A recepcionista levantou a cabeça e reconheceu Ni-chan, filha do diretor da escola de artes marciais Nyongguan, que estava acompanhada de seu jovem discípulo. Ni-chan, com cabelo laranja rosado vibrante e um top moderno, se aproximou com um sorriso provocador. Acabei de trazer meu irmão mais novo para o banho medicinal e já vejo você admirando os garotos na porta. Aquele cara veio fazer teste. A recepcionista acenou com as mãos, sem graça. Ah, imagina! Eu não faria isso. Ele era só um estudante do ensino médio aqui da região, mas admito que parecia bem legal. O garoto que estava atrás de Nichan soltou um bufar de desprezo. HMPH. De que adianta ser bonito? Dá para trocar aparência por poder? Nessa sociedade, só força marcial importa. Pelas roupas simples dele, provavelmente vem de uma família comum. Neste mundo, ficar checando os próprios números o tempo todo é inútil. Algumas coisas simplesmente não mudam só com esforço. Nietzsche ouviu aquelas palavras e franziu levemente a testa, pensando na dura realidade da sociedade. Ser pobre e seguir o caminho das artes marciais era uma grande desvantagem, porque recursos eram praticamente a base de todo o cultivo. Os filhos de famílias ricas recebiam tônicos raros e sopas medicinais desde pequenos, garantindo níveis de qi e sangue muito superiores aos da população comum antes mesmo de começarem a treinar. Agora, com técnicas avançadas e professores particulares, a diferença só aumentava. Não era surpresa que eles fossem chamados de gênios. Ela se virou de repente e deu um leve tapa na cabeça do irmão mais novo, com voz firme. Pare com essa arrogância e pare de se comparar com pessoas de origem comum. Você não tem direito de desprezá-las. O garoto gritou de dor enquanto esfregava a cabeça, e Nichan continuou. Justamente porque você tem acesso a tantos recursos, deveria treinar 10 vezes mais que os outros. É ridículo ficar orgulhoso por conquistas que foram praticamente dadas a você. Sentindo o peso da bronca, o garoto abaixou a cabeça e disse em voz baixa, desculpa, Senior Sister. Eu não quis dizer isso. De repente, um brilho curioso apareceu nos olhos do garoto. Ele se virou novamente para Nichan com um tom ansioso. Ei, Senior Sister Nichan, só dessa vez. Eu quero muito ver o resultado do teste daquele cara. Só uma olhada rápida. Nichan piscou confusa. Hã? Para quê? Vendo que ela não entendia, ele explicou rapidamente. Pelo jeito dele, ele parece só alguns anos mais velho que eu, com certeza ainda está no ensino médio. Quero usar como comparação. Quero ver se todo o meu treino pesado e os suplementos caros realmente fizeram diferença comparado a alguém como ele. Vendo que Nietzsche ainda hesitava, ele segurou o braço dela e começou a sacudir, implorando. Se eu não ver, vou ficar inquieto o dia todo. Por favor, só uma olhada. Nichan suspirou e acabou cedendo. Tá bom, você venceu. Mas lembre-se, ele é apenas uma pessoa comum. Não use o resultado dele para alimentar sua vaidade se for baixo. Ao ouvir isso, o garoto riu animado. Claro, claro. Haha. A recepcionista, que tinha ouvido a conversa, rapidamente pegou a folha digital de resultados no terminal. Ele foi a única pessoa que veio fazer um teste individual hoje, então os dados dele estão logo no topo do registro, explicou a recepcionista, entregando o tablet. Senior Sister Nichan pegou o aparelho e começou a analisar os dados administrativos. Esse Lu Seng realmente era um estudante local do ensino médio, exatamente como eles tinham imaginado. Mas quando seus olhos desceram até os números reais, sua expressão mudou completamente. Seu rosto ficou pálido e sua respiração travou enquanto ela encarava a tela em total incredulidade. Isso não pode estar certo. Ela gaguejou. Os três ficaram parados ali, de boca aberta, completamente chocados. O pequeno discípulo que antes estava cheio de arrogância sentiu as pernas perderem a força enquanto olhava para os números brilhando na tela. O mundo parecia girar ao redor dele. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu fraca e tremendo. Essa máquina deve estar quebrada, né?
Não tem como esses números estarem certos, ele disse, quase gritando. A recepcionista, embora também estivesse surpresa com os dados, balançou a cabeça e respondeu com firmeza. Impossível. Esse equipamento foi recalibrado e revisado ontem mesmo. Está funcionando perfeitamente. Nietzsche murmurou, ainda olhando fixamente para o nome Lu Seng no topo da tela. Então esse resultado é real, um caso totalmente fora do normal, disse Nietzsche baixinho, enquanto sua mente corria com as implicações disso. Ela se virou rapidamente para a recepcionista, com urgência na voz. Little Ling, verifique os registros de novo. Você tem o endereço dele? Um número de telefone? Alguma forma de entrar em contato com ele? A recepcionista ficou surpresa com a intensidade de Nichan, mas manteve o profissionalismo. Ele não é membro registrado da academia nem da associação, explicou. Como ele pagou por uma sessão única, não deixou informações pessoais. Mas parece que ele visita a nossa Nguo Martial Arts School com frequência, então provavelmente mora aqui por perto. Nietzsche não hesitou e assumiu imediatamente a liderança. Entre em contato com a administração agora mesmo. Peça para cruzarem nossos registros de visitantes com os bancos de dados de estudantes da região. Precisamos identificar e localizar esse garoto o mais rápido possível. Isso agora é prioridade. A recepcionista assentiu e começou a fazer ligações. Nietzsche permaneceu ali segurando o relatório como se fosse um tesouro sagrado, murmurando para si mesma. Lu Seng, eu preciso encontrá-lo. Quem quer que ele seja, é exatamente quem estávamos esperando. Seu olhar ficou firme e determinado. Era o olhar de alguém que finalmente encontrou um tesouro lendário que toda a escola de artes marciais procurava há anos. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Lu Seng estava saindo de um táxi. O motorista claramente tinha gostado do jovem educado e chegou até a prometer com entusiasmo apresentá-lo para sua filha em um encontro arranjado. Surpreso com o entusiasmo do motorista, Lu Seng só conseguiu dar um sorriso meio forçado, sentindo um suor frio surgir enquanto tentava pensar em uma forma educada de recusar. Haha, claro, vou considerar isso, disse ele sem jeito. Quando o táxi finalmente saiu e desapareceu no trânsito, Lu Seng soltou um longo suspiro de alívio. Aquele motorista era entusiasmado demais. Se eu soubesse que a conversa ia acabar em casamento, teria dito logo a verdade, que eu estava indo para a Martial Arts Association fazer o teste de nível 2. Ele riu sozinho. Por outro lado, se um estudante do ensino médio dissesse para um motorista aleatório que está indo se tornar um artista marcial nível 2, ele provavelmente pensaria que eu enlouqueci e chamaria uma ambulância. Justo quando se aproximava da grande entrada do prédio da associação, as portas pesadas se abriram e um jovem vestindo uniforme vermelho de treino saiu correndo para fora, chorando. Isso é impossível! Deve ser um pesadelo, gritou o rapaz, com um rosto cheio de desespero. Em casa, usando meu próprio equipamento, meu poder de combate passou de 150. Como pode o resultado oficial ser tão menor? Isso não pode estar acontecendo! As pessoas no saguão olharam para ele com pena e compreensão. Esse é o equipamento da National Martial Arts Association, alguém comentou. É muito mais preciso e severo do que os aparelhos comerciais. Aqui não tem margem para erro. Ao ouvir isso, Lu Seng ficou secretamente satisfeito. Mais preciso? Perfeito, pensou. É exatamente o que eu preciso para entender minha força real. Entrando no grande saguão cheio de gente, ele atravessou a multidão de candidatos e foi direto ao balcão. Olá, disse calmamente. Pode me informar onde faço o registro para avaliação oficial de artista marcial? A recepcionista estava ocupada com vários documentos digitais e nem levantou a cabeça. Com movimentos automáticos, empurrou um formulário holográfico e algumas instruções para ele. Preencha este formulário completamente. Depois de pagar a taxa, vá para a sala 523 no quinto andar para começar o teste. Lu Seng preencheu tudo com calma, pagou a taxa e seguiu as placas pelos corredores do prédio. Depois de um tempo, chegou à sala indicada esperando que o processo fosse rápido. Mas quando abriu a porta da área de espera, viu algo que imediatamente desanimou.
A sala estava completamente cheia, lotada de candidatos. A fila está enorme, murmurou, soltando um suspiro. Ele olhou o relógio, lembrando do tempo de treino que tinha. Eu realmente não tenho tempo para ficar esperando aqui. O que eu faço agora? Pensou. De repente, ouviu duas pessoas cochichando perto dele. Ei, olha aquela garota ali. Ela é linda. Será que veio fazer o teste também? O outro respondeu com surpresa. Estou vendo. Uma garota tão bonita vir sozinha aqui, ela deve ser muito forte. É raro ver alguém tão bonita e tão forte ao mesmo tempo. Parece que Deus abriu todas as portas para ela. Curioso, Lu Seng olhou na direção indicada. Ele viu uma garota pequena e elegante alguns lugares à frente na fila. Ao redor, a maioria dos candidatos parecia ter mais de 20 anos. Eu pensei que seria o mais jovem aqui, pensou Lu Seng. Mas ela, parece ainda mais nova do que eu. Interessante. Justo nesse momento, as portas da sala se abriram com força. Um homem alto e imponente entrou com uma aura extremamente opressiva e caminhou direto para a frente da fila, ignorando todos. Com licença. Saia da frente, disse ele com voz pesada. Ele empurrou algumas pessoas até chegar ao início da fila, onde um jovem casal estava. O namorado estava cheio de esperança. Amor, hoje é o dia que começa oficialmente no caminho das artes marciais. A partir de hoje, nossa vida vai mudar. A garota sorriu animada. Você consegue. Tenho certeza que vai passar. Com licença. O homem alto nem usou a mão inteira, apenas um dedo para empurrar o rapaz para o lado. Diante do olhar indignado do casal, ele simplesmente ocupou o lugar deles. Saia da frente. Você está no meu caminho. O rapaz ficou paralisado de choque. Ele queria reclamar, mas a presença esmagadora do homem era assustadora. O corpo dele parecia sólido como uma montanha. Claramente era muito mais forte do que os dois juntos. No final, ele desistiu. Por favor, pode ir. Mas a namorada dele não ficou quieta. Ei! Quem você pensa que é? Disse irritada. Não tem educação? Existe uma fila aqui. Vá para o final como todo mundo. Você não tem nenhum senso de respeito público, continuou ela irritada. O homem simplesmente a ignorou e entregou seu formulário. A garota continuou reclamando. Só porque você é grande e acha que pode intimidar todo mundo. De repente, alguém no meio da fila falou em voz baixa. Fica quieta. Ele pode quebrar as regras porque ele é quem é. Eu vi o formulário dele, é Kang Yong. Ele não veio fazer o teste básico, veio fazer o teste de artista marcial nível 3. O namorado da garota quase desmaiou ao ouvir aquilo. Nível 3? Isso estava muito além do que eles imaginavam. Até a misteriosa garota de roupa roxa perto dali olhou surpresa ao ouvir isso. A sala inteira começou a cochichar. Isso é raro demais. Dizem que existem apenas cerca de uma dúzia de artistas marciais nível 3 em toda Bai City. Lu Seng observava tudo com calma. Nesse mundo dominado pelas artes marciais, força realmente é tudo, pensou. Os fortes não ganham apenas respeito, ganham privilégios. Kang Yong, o teste vai começar, anunciou o avaliador. Primeira fase, medir Ki Sangue. O examinador foi direto ao ponto. A garota que discutiu antes ainda estava irritada e murmurou, HMPH, só porque se inscreveu para nível 3 não significa que vai passar. O namorado tentou acalmá-la, mas quando o resultado apareceu na tela, ele ficou completamente chocado. O número brilhava em neon, 10.7. Muito acima do mínimo exigido. A multidão voltou a murmurar. Eu nunca vi alguém passar de 10 em Ki Sangue pessoalmente. Até o examinador ficou impressionado. Certo, preparem-se para a próxima fase, anunciou o avaliador. Agora, teste de poder de combate. Kang Yong avançou com passos pesados. Com um rugido, lançou um soco devastador no sensor.
A força do golpe criou uma rajada de vento tão forte que vários candidatos foram derrubados. Apenas Zheng Yuan e Lu Seng permaneceram de pé. O examinador ficou completamente chocado ao olhar o resultado na tela. Suas mãos começaram a tremer. Teste concluído, disse com dificuldade. Poder de combate registrado. 10.831 pontos. O examinador imediatamente começou a elogiar. Incrível, Kang Yong. Parabéns. A partir de hoje você é oficialmente um artista marcial nível 3 da cidade de Bai. Isso lhe garante um subsídio mensal de 30.000 yuan. Kang Yong permaneceu em silêncio enquanto o pó ainda caía no chão. Os outros candidatos ainda estavam se levantando depois da onda de choque. Apenas Lu Seng e Yang Yuan permaneceram completamente estáveis. Yang Yuan observava com admiração. Qi sangue acima de 10 e poder de combate acima de 10.000, então esse é o verdadeiro nível de um artista marcial nível 3. Então esse é o nível de poder que um artista marcial nível 3 pode alcançar, murmurou Lu Seng calmamente enquanto analisava a situação. Yang Yuan ouviu o comentário e ficou irritada. Ele fala como se estivesse avaliando uma apresentação comum, pensou. Como se nível 3 fosse algo trivial. Lu Seng caminhou até o examinador. Agora é minha vez? Posso começar o teste? Já que não tem mais ninguém na fila prioritária, gostaria de terminar rápido. O examinador olhou para o garoto e ficou impressionado com sua calma. Esse garoto viu aquela demonstração e nem ficou nervoso, pensou. Nada mal. Ele apontou para a máquina. Certo. Lu Seng, respire fundo e relaxe. Mas no momento em que Lu Seng colocou a mão no sensor, a máquina fez um som agudo. A tela brilhou mostrando o número 15.6. Um suspiro coletivo tomou conta da sala. Yang Yuan ficou completamente chocada. Até Kang Yong estreitou os olhos. Um artista marcial nível 2. Com apenas 18 anos, murmurou o examinador, incrédulo. Vamos para o próximo teste. Você pode tentar várias vezes. Registraremos o melhor resultado. Lu Seng sorriu levemente. Obrigado, mas não precisa. Um único golpe já é suficiente para mostrar minha força. Sem dizer mais nada, Lu Seng mudou sua postura. Em um instante, sua presença mudou completamente. Ele lançou seu golpe mais forte. Uma luz intensa encheu a sala. O equipamento de teste começou a render e acabou se quebrando com a pressão. Kang Yong ficou parado olhando, completamente chocado. Yang Yuan e os outros também ficaram paralisados. Quando a poeira baixou e o alarme começou a tocar, a tela quebrada mostrou um último número antes de apagar, 9.140. Lu Seng retirou lentamente a mão enquanto a energia desaparecia de seus punhos. Ele soltou um suspiro longo e controlado. Todo aquele treinamento no mundo dos sonhos, combinando com Stan Star Force com Natural Briefing, finalmente está dando resultado, pensou Lu Seng sorrindo. Um funcionário segurava seu formulário com as mãos tremendo. Lu Seng, parabéns por passar no teste de nível 1. Não, espera, sua força já ultrapassou o nível 2. Você está quase no nível 3. O funcionário ficou sério. Eu sinto muito, mas não tenho autoridade para avaliar alguém com esse talento sozinho. Vou informar imediatamente os superiores da associação. Um gênio como você não pode ser ignorado. Espere aqui. Sem esperar resposta, ele saiu correndo pelo corredor. Lu Seng ficou parado olhando confuso. Ah! Lu Seng coçou a bochecha enquanto via o homem correr desesperadamente. Então o teste acabou? Eu já posso ir para casa. De repente, uma enorme sombra caiu sobre ele, acompanhada pelo som pesado de passos que faziam o chão vibrar. O corpo gigantesco de Kang Yong bloqueou a luz acima enquanto se aproximava, olhando fixamente para Lu Seng. Você precisa de alguma coisa comigo? Perguntou Lu Seng, olhando para o homem enorme. Kang Yong não respondeu imediatamente. Em vez disso, moveu seu braço musculoso em um arco amplo e estendeu a mão para Lu Seng, com uma expressão de respeito recém-descoberto.
Mesmo com seu tamanho gigantesco, seus movimentos eram surpreendentemente controlados. Kang Yong, disse ele com firmeza, se apresentando como um guerreiro reconhecendo a força de outro. Lu Seng fez uma pequena pausa e observou o homem poderoso. Não sentia hostilidade, apenas curiosidade de outro praticante. Então estendeu a mão e apertou a dele. Aquele aperto de mão parecia transmitir uma sensação profunda de reconhecimento entre os dois. O ar ao redor deles parecia carregado, como se duas pessoas que tocaram o extraordinário estivessem se encontrando. Durante aquele breve contato, Kang Yong sentiu claramente o poder oculto circulando no corpo de Lu Seng. Seus olhos se arregalaram um pouco, e seu rosto rude se iluminou com empolgação genuína. Ele tinha encontrado alguém realmente digno de atenção. Mas antes que Lu Seng pudesse reagir, uma multidão de pessoas com celulares e câmeras virtuais correu em direção a ele como uma onda. Olá! Lu Seng. Sou Wang Yidong do jornal local. Por favor, só um aperto de mão para a câmera. Um jovem conseguiu se espremer entre a multidão e estendeu a mão desesperadamente para o prodígio. Em poucos segundos, vários celulares foram colocados na frente dele, gravando cada movimento. Um repórter chegou a colocar a câmera quase no rosto de Lu Seng. Mr. Lu! Mr. Lu! Eu sou H.U. Chongmin. Pode nos dar 5 minutos? O público quer conhecer sua história. Lu Seng olhou ao redor para a multidão que se aproximava. Hora de sair, murmurou. Ele levantou o colarinho para esconder o rosto e saiu correndo em direção à saída. Droga, por que eles não estão incomodando o Kang Yong? Um artista marcial nível 3 deveria lidar melhor com isso do que eu. Mr. Lu. Do lado de fora do prédio, um par de pernas esguias estava parado ali esperando. A pessoa parecia observar atentamente a multidão que saía. Será que Senior Sister Yang Yuan ainda não saiu? Pensou Fiona, olhando para a porta giratória. Espero que o teste dela tenha corrido bem. Fiona, a garota de cabelo curto e aparência tranquila, sorriu para a amiga. Relaxa. Com o talento de Yang Yuan, virar artista marcial nível 1 é moleza. Lu King assentiu e ajeitou a barra de seu vestido floral. Ela parecia radiante, com aquele ar clássico de estudante. Mas quando olhou em direção ao portão da associação, de repente ficou surpresa. Oh! Exclamou ela. Seus olhos se arregalaram. Lu Seng? Lu Seng! Ela começou a gritar o nome dele. Lu Seng, que tinha acabado de escapar dos repórteres, parou imediatamente ao ouvir a voz da irmã. Ele se aproximou delas com expressão confusa. Lu King? O que você está fazendo aqui? Perguntou. Mas Lu King parecia irritada, com os braços cruzados e olhando para ele com suspeita. Eu que deveria perguntar isso, irmão, respondeu ela irritada. Você anda faltando na escola, trancado no quarto o dia inteiro, e agora eu te encontro aqui na Martial Artist Association? Um enorme ponto de interrogação pareceu surgir na cabeça de Lu Seng. Faltar à escola até fazia sentido, mas como ela sabia que ele ficava no quarto o tempo todo? Ele pigarreou um pouco sem graça. Ai, eu só tinha alguns assuntos pessoais para resolver aqui. E vocês três? O que estão fazendo? A garota de cabelo curto olhou para Lu Seng com curiosidade e um pouco de timidez antes de se apresentar. Oi, Lu Seng. Eu sou Fiona. Nós somos colegas de classe da King e amigas próximas. A maioria das pessoas me chama de F.I. E essa é nossa amiga Shu, continuou Fiona, apontando para outra garota. Hoje a Senior Sister Yang Yuan do Clube de Artes Marciais nos convidou para vir junto enquanto ela fazia o teste de nível. Ela apontou para a garota elegante próxima dali. Depois das apresentações, Fiona sorriu para Lu Seng. Sabe, Lu Seng, você é muito mais bonito pessoalmente do que a King dizia. Lu Seng soltou uma pequena risada. Sério? Bom, obrigado pelo elogio. Lu King ficou corada e começou a reclamar. Ei! Vocês duas! De que lado estão? Disse ela, olhando para as amigas meio irritada, meio divertida.
Você devia agradecer que estamos aqui para cuidar de você, provocou Fiona. Claro, somos seu suporte. Lu Seng então estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Lu King como um irmão mais velho faria. Bom, eu vou indo agora. Até mais, Fiona. Fiona acenou sorrindo. Tchau, Lu Seng. Até mais. Quando ele já estava longe o suficiente, Fiona virou para a amiga com um sorriso malicioso. Vocês dois parecem ter um relacionamento bem próximo, né? Lu King quase explodiu. Relacionamento bom? Que nada. Vocês duas são umas traidoras. Não estão vendo? Ele é só um idiota irritante, disse ela irritada. Nesse momento, Shu apontou para a entrada do prédio. Olha! Senior Sister Ig Yuan está saindo. As três correram até ela, cheias de ansiedade. Senior Sister Ig Yuan. Conta logo. Como foi lá dentro? Você conseguiu passar no teste? Yang Yuan soltou um suspiro cansado, claramente frustrada. Nem me fale, aconteceu algo completamente absurdo lá dentro. O processo inteiro de avaliação foi interrompido. Talvez eu só consiga tentar de novo à tarde. Fiona piscou confusa. Hã? O que aconteceu? Que tipo de coisa poderia fazer a Martial Artist Association parar todos os testes? Yang Yuan lembrou de Lu Seng diante da máquina de teste. Tinha um sujeito estranho. Na verdade, chamar ele de monstro seria mais correto. Ele parecia um estudante da nossa idade, mas seus números eram assustadores. O índice de sangue dele era 1,56 e o poder de combate, simplesmente absurdo, passando de 15.000. Isso já ultrapassa o padrão de um artista marcial nível 3. Um traço de insegurança apareceu em seu rosto. Eu sempre achei que tinha talento, mas depois de ver aquilo, percebi que minhas habilidades não são nada. Lu King sentiu um arrepio estranho percorrer sua coluna, e suas mãos ficaram suadas. Antes que pudesse reagir, Fiona perguntou curiosa, Espera, Senior Sister, você viu o nome dele? Você sabe quem ele é? Yang Yuan assentiu lentamente. Sim. Eu vi na tela. O nome dele é Lu Seng. Lu King ficou completamente paralisada, com os olhos arregalados. Hã? Meu irmão. Em outro lugar, Lu Seng estava encostado numa parede comendo um pãozinho quente quando percebeu um movimento estranho perto dali. Três velhos estavam conversando animadamente. Nossa, o que está acontecendo? Parece que a Ungua Martial Arts School está procurando alguém por toda parte. Não sei quem teve o azar de irritar eles. Dizem que esses caras são bem brutais. Se não encontrarem quem procuram, podem até quebrar as pernas de quem aparecer no caminho. Olha ali, aqueles guardas estão praticamente interrogando todo mundo. Lu Seng olhou para o celular e limpou as migalhas da boca. Ongua Martial Arts School, parece familiar. Acho que foi lá que fiz meu teste preliminar. Ele deu de ombros. Bom, não é problema meu. Nesse momento, o celular vibrou. Era uma ligação de Ma Fei do Sheng Medical Hall. Lu Seng olhou para o nome na tela. Sheng de novo, parece que Relinxo está ficando impaciente. Depois eu resolvo isso. Ele guardou o celular no bolso, ignorando completamente duas pessoas que passavam conversando atrás dele. Ei, presta atenção. Eu disse que ele virou naquele corredor da esquerda. Haha, tem certeza disso? Lu Seng continuou caminhando enquanto pensava profundamente. Ele sabia que existiam muitas formas de usar seu conhecimento do futuro para conseguir recursos. Mas ainda precisava avaliar bem com quem lidar. Quando chegou em casa, sentou-se em frente ao terminal de inteligência artificial e começou a tocar nele ritmicamente. De repente, uma interface holográfica apareceu. Interface de inteligência artificial ativada. Informe o comando. Lu Seng recostou-se na cadeira. Recupere e atualize meu arquivo biográfico. A inteligência artificial respondeu. Pedido aceito. Buscando arquivos históricos do usuário, Lu Seng.
Logo depois, um perfil completo apareceu no ar. Nome: Lu Seng. Sexo: masculino. Linha do tempo atual: Era das artes marciais ano 300. Pico histórico de força: artista marcial nível 6. Nível de autoridade: 2. Biografia original: alcançou o nível 2 aos 18 anos, chocando Bay City. Sob recomendação da Martial Artist Association de Bay City, foi admitido no programa de treinamento de talentos da província de Ningbo, onde ficou entre os 20 melhores. No mesmo ano, foi o melhor estudante da cidade e ficou em segundo lugar na província. No ranking nacional, ficou em 145º lugar. 3 anos depois, graduou-se na Dongning Martial Arts University. Em seguida serviu 5 anos no exército. Após se aposentar como tenente, voltou para Bay City e fundou sua própria escola de artes marciais. Aos 45 anos foi promovido a artista marcial nível S e aos 50 se tornou um Grandmaster de nível 7. Porém, em julho do ano 383, a defesa da cidade falhou durante uma invasão de monstros. Lu Seng morreu em combate aos 87 anos. Estado civil: casado. 2 filhos e uma filha. Contribuições históricas: nenhuma. Avaliação histórica: 2 estrelas. Lu Seng ficou olhando os dados enquanto seu coração batia forte. As informações estavam mudando diante de seus olhos. O registro de que ele se tornou artista marcial nível 2 aos 18 anos, exatamente o que tinha acabado de acontecer, agora fazia parte dessa nova história. Grandmaster aos 50. E morrer décadas depois em um ataque de monstros. Murmurou Lu Seng. Então é verdade. O futuro não é fixo. Ele pode mudar. Até o meu destino está começando a mudar. Uma semana atrás, os registros mostravam que eu mal chegava ao nível 4 aos 37 anos. Agora? O futuro projeta um Grandmaster nível 6 vivendo mais de 80 anos. Mas logo um suor frio apareceu em sua testa. Mesmo assim, ainda não é suficiente. Essas mudanças pessoais não significam nada diante do fim do mundo. Se eu quiser realmente evitar a extinção da humanidade, preciso mudar o rumo do mundo inteiro pelos próximos 10.000 anos. Preciso de muito mais poder. Ser um Grandmaster nível 6 não é nada. Nem um nível 7, 8 ou 9 conseguiria parar o que está por vir. Para quebrar esse destino, preciso chegar ao topo das artes marciais, acima do nível 10, no lendário nível 11. A esperança era pequena, mas ainda existia. Enquanto Lu Seng estudava, a televisão começou a transmitir um programa cultural. Na tela, um mestre escrevia caligrafia com movimentos elegantes. O nascimento silencioso do poder, cada traço flui como se fosse guiado pelo espírito, dizia o apresentador. A caligrafia depende totalmente do espírito do artista. O estado mental de Xiao Yui é extraordinário. Para ele, alcançar o nível 7 é apenas questão de tempo. Se ao menos Xiao Yui pudesse dedicar mais tempo para treinar a nova geração, isso seria uma grande bênção para nossa cidade. O homem na tela era Xiao Yui, líder da Martial Artist Association de Bay City e um poderoso artista marcial nível 6. Ele colocou o pincel na mesa e riu. Haha, você está me elogiando demais. Claro que eu quero ver Bay City produzir grandes talentos. Xiao Yui bateu levemente o pincel na bandeja de chá. Mas você sabe que enfrentamos muitos problemas. Primeiro, Bay não possui uma verdadeira herança marcial nem técnicas de alto nível. Segundo, nossos recursos de cultivo são muito limitados. Qualquer talento promissor acaba indo para outras cidades, e nós continuamos perdendo talentos. Eu realmente não tenho muito o que fazer. É um problema estrutural. O líder do outro lado ficou em silêncio por um momento e então falou com tom sério. Xiao Yui, o campo de treinamento de elite da província está prestes a começar. O queixo de Xiao Yui quase caiu de surpresa. A ligação terminou imediatamente. Já fazia anos que Bay City nem conseguia enviar alguém para esse evento. Se falharmos de novo, será uma vergonha para a cidade. Precisamos encontrar alguém. Xiao Yui apertou o papel nas mãos com raiva.
Droga! Como se eu não quisesse formar talentos! Se eu tivesse acesso a mais recursos, você acha que estaria aqui perdendo tempo escrevendo caligrafia? Pensou irritado. Nesse momento, sua secretária entrou correndo na sala com um tablet na mão. Chefe da associação! Algo incrível aconteceu no centro de avaliação. Xiao Yui levantou a cabeça com os olhos cansados. Por que todo esse desespero? Nem sabe bater na porta? O que aconteceu? A secretária respondeu sem fôlego. É urgente. O centro de avaliação enviou um relatório. Um artista marcial nível 2 de apenas 18 anos registrou poder de combate acima de 15.000. A dor de cabeça de Xiao Yui desapareceu imediatamente. Ele pegou o tablet das mãos dela. Mostre o vídeo. Quero ver agora. A secretária ficou ao lado dele, ainda chocada com o que tinha visto. Xiao Yui e a secretária ficaram suando frio enquanto assistiam ao vídeo. Na tela, Lu Seng aparecia com seu cabelo espetado e olhar brilhante, emanando uma aura de poder impressionante. A voz de Xiao Yui tremia enquanto ele falava. É a técnica de combate impecável. A secretária olhou para ele, confusa. O que isso quer dizer, senhor? Xiao Yui não tirava os olhos da tela. É um nível lendário de domínio. Você não é artista marcial, então não entenderia a profundidade disso, mas saiba de uma coisa, para um garoto da idade dele refinar a técnica a um nível tão perfeito, provavelmente existem menos de 10 pessoas no mundo inteiro capazes de fazer algo assim. De repente, um brilho intenso surgiu nos olhos de Xiao Yui quando ele percebeu outro detalhe. Espera um pouco. Não importa quão impecável seja a técnica, é fisicamente impossível alcançar 15.000 de poder de combate com uma leitura de energia sanguínea de 1,56 usando apenas um soco. Mesmo uma habilidade perfeita normalmente só consegue dobrar ou triplicar a produção da vitalidade base do usuário. 18 anos, com um poder de combate 10 vezes maior que sua energia sanguínea base, isso é algo nunca ouvido. Xiao Yui começou a rir, um riso quase maníaco, cheio de alegria. Só pode ser, tem que ser algum tipo de talento inato inexplicável. Uma anomalia que aparece uma vez por século. Ha ha ha. A secretária observava o chefe, completamente incapaz de entender por que ele passou da fúria para a euforia tão de repente. De repente, ela soltou um pequeno grito quando foi puxada para um abraço esmagador. Xiao Yui estava tão empolgado que a agarrou e começou a girá-la, deixando a pobre garota completamente vermelha de vergonha. Estamos salvos! A cidade Bai está salva! Ha ha ha! Não há a menor dúvida, esse jovem é um prodígio das artes marciais que aparece uma vez a cada século. A gargalhada do presidente Xiao Yui ecoou pelo escritório enquanto ele encarava os dados na tela, cheia de incredulidade e empolgação genuína. Como é possível um talento tão extraordinário, um verdadeiro diamante bruto, surgir de um lugar tão pequeno como nossa cidade Bai? Ele balançou a cabeça, com um sorriso largo e animado enquanto imaginava o futuro de sua cidade. Tomado por pura alegria, o presidente Xiao Yui agarrou novamente sua secretária em um abraço e começou a girá-la pelo escritório como se estivesse comemorando, até ela ficar completamente tonta, segurando a cabeça. Presidente, por favor. O que exatamente define um gênio das artes marciais? Ela conseguiu perguntar entre respirações apressadas. Xiao Yui finalmente a colocou no chão, com os olhos brilhando de entusiasmo. No vasto e rigoroso mundo do cultivo marcial, existe um tipo raro de pessoa abençoada com talentos concedidos pelo céu. Esses indivíduos têm uma capacidade inata de despertar potenciais profundos e adormecidos, muito além dos limites normais do ser humano. Depois que eles cruzam esse limiar de despertar, continuou Xiao Yui, andando pelo escritório cheio de energia, seus níveis de Qi e Sangue não apenas crescem, eles disparam para um nível completamente diferente. Eles manifestam características únicas e evoluem numa velocidade que desafia as leis conhecidas da natureza. Nós os chamamos de escolhidos do céu, ou gênios das artes marciais. Sem esperar resposta, ele pegou seu paletó no cabide e o vestiu às pressas, ignorando totalmente o estado constrangido e bagunçado de sua secretária. Ha ha! Vamos, rápido!
Eu preciso ir pessoalmente visitar os pais de Lu Seng agora mesmo. Tenho que agradecê-los pessoalmente por trazer um talento tão extraordinário ao mundo. Ele já estava saindo pela porta, com sua gargalhada ecoando pelo corredor. A secretária correu atrás dele, ajeitando a saia enquanto corria. Sim, senhor. Imediatamente. Vou mandar o motorista preparar o carro e liberar toda a sua agenda da tarde. Em uma manhã fresca coberta de orvalho, o silêncio em frente à escola de artes marciais Nyongguan foi quebrado por um grito apressado. Irmão sênior! Irmã sênior! Eu finalmente encontrei! Tenho as informações! Um jovem discípulo correu até a entrada segurando um tablet. Nietzsche avançou, com a testa franzida de preocupação. Fale logo! O que exatamente você descobriu? O discípulo se curvou, ofegante, enquanto fazia o relatório. O nome dele é Lu Seng. Ele é estudante de uma escola secundária aqui na cidade Bai. A família dele é totalmente comum. O pai, Lu Hai, é trabalhador braçal, carregador no centro de distribuição logística, enquanto a mãe, Zhen Yufeng, trabalha como caixa em um supermercado local. Ele tem uma irmã mais nova, Lu Qing, que também estuda. Eles moram em um apartamento simples, no prédio 15 do distrito Blue Lake. Quando terminou, o irmão sênior ao lado balançou a cabeça, confuso. Irmã sênior Nichan, por que você está tão obcecada em encontrar alguém assim? Não é como se ele tivesse te ofendido. Ele é só um garoto comum de uma família normal, não vale tanta atenção. Nichan ficou em silêncio por um longo momento enquanto aquelas informações simples sobre a vida de Lu Seng se assentavam em sua mente. O contraste entre seu poder assustador e suas origens humildes era chocante. Não é isso que você está pensando, murmurou ela, com a voz distante. Ignorando as perguntas confusas do irmão sênior, ela pegou imediatamente o celular. Ao ver os novos alertas da Associação de Artes Marciais, seus olhos se estreitaram. Eu sabia que eles iam agir logo, sussurrou para si mesma, mas não esperava que a associação se movesse com uma velocidade tão assustadora. Fechando o celular, Nichan se virou em direção ao carro da academia, com uma expressão focada e decidida. Ela apontou para o irmão sênior que antes reclamava da perda de tempo. Você, vá imediatamente para o distrito de luxo. Compre os presentes mais prestigiados e valiosos que encontrar. Certifique-se de que sejam apropriados para pais de meia-idade e para uma garota adolescente. O irmão sênior piscou, completamente pego de surpresa pelo pedido estranho. Ah, o quê? Ah. Sim, irmã sênior. Já estou indo. Ele saiu correndo para cumprir a ordem, com a mente tentando entender a urgência repentina da situação.